Diretamente dos estúdios da Rádio Web, da Paróquia dos Sagrados Corações, pertencente à Arquidiocese de Florianópolis, em Santa Catarina. O tema de hoje, queremos abordar a questão dos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Conforme em Mateus 5, 13 e 14, sal da terra e luz do mundo. Aqui nos estúdios encontra-se o nosso pároco, o padre Alcione, e toda a equipe técnica, levando mais esse debate a todos os nossos ouvintes. A respeito do cristão, leigos e leigas, nós temos diversos documentos dentro do contexto da Igreja Católica. Um documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o documento de estudos, o número 107, que foi aprovado na 52ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizada em Aparecida, São Paulo, do dia 30 de maio a 9 de maio, especificamente tem como título Cristão, leigos e leigas na Igreja e na Sociedade. O documento, ele visa, basicamente, o texto, está dividido em 3 contextos. Primeiro, nos traz o mundo atual, as esperanças e as angústias que esse mundo nos pressiona. E as esperanças que nós temos também. Um mundo globalizado, com consequências socioculturais bem visíveis, e tendências eclesiais, desafios constantes. No segundo grande bloco, fala sobre os cidadãos, discípulos e missionários. O cristão como sujeito, o sujeito eclesial e a cidadania, a natureza e a missão dos cristãos leigos e leigas, a igreja, comunhão de diversidades, né? Porque hoje nós vivemos uma comunhão de diversidades, e especificamente também a igreja na sociedade, nesse contexto atual. E por fim, o documento tem um terceiro grande bloco que fala sobre a ação transformadora da igreja e do mundo. Quais são os significados e critérios da ação do sujeito cristão na igreja e no mundo, a organização do laicato, a presença e a organização e a articulação dos leigos no Brasil, a formação, que há necessidade da formação, você não pode atuar sem formação, e fala sobre alguns indicativos de ações pastorais. Padre Alcione, nesse contexto desse documento de estudos, o 107, editado pela CNBB, faça um resumo para a gente. Como é que você viu o levantamento, a evocação desse tema? Os leigos e leigas na igreja e na sociedade. Por gentileza. Sem dúvida que este é um passo muito importante na caminhada eclesial, de modo particular da igreja no Brasil. Lembrando que, neste período, estamos vivendo uma campanha da fraternidade que tem tudo a ver com a temática ou a proposta deste documento, que é a fraternidade, igreja e sociedade. E quem compõe essa igreja e quem compõe a sociedade? Se formos olhar, um grande número de leigos faz a igreja acontecer. São os leigos que são os grandes protagonistas das nossas pastorais, dos nossos movimentos, de tanta articulação dentro da igreja. Esses leigos e leigas, batizados, batizadas, são essa igreja viva, presente no mundo, presente na vida da sociedade. E aqui vem o convite dessa missão sempre cada vez mais, podemos dizer, audaciosa, dos nossos leigos se descobrirem
a partir do seu batismo, como os ministérios, né, que assumimos, sumunos, sacerdotal, profético e rei. E o que é isso? Essa missão que eu sou levado a assumir no meu mundo, na vida social. E aqui está o papel da igreja. A igreja, que de modo especial está aí como esses leigos também, claro, os ministros, padres, bispos, diáconos, juntos no caminho, mas de modo particular com os leigos, fazendo a igreja acontecer no seu dia a dia. O debate desse estudo do 107, ele posiciona muito claro, né? A participação do leigo dentro do contexto hoje do mundo atual. Porém, a gente recordando um pouquinho, não sei se o Alcione lembra, até quando estava estudando, a questão da autonomia. Eu queria abordar um pouquinho a questão da autonomia. Como que se fala em leigo, em trabalhar, estar inserido em pastorais, vem essa questão da autonomia. Nós sabemos que um trabalhador ele pode ser autônomo, perfeito? Claro. Um trabalhador autônomo, ele tem autonomia total? O senhor acha que tem? Um trabalhador hoje, autonomia total não dá para ter, porque todos estamos ligados. Existe uma comunhão de qualquer jeito, mesmo no trabalho, na vida civil. Perfeito. Ele não está... Ele, apesar de ter uma profissão autônoma, no fundo ele não é autônomo, porque ele depende... Claro. De outros trabalhadores. De outros trabalhadores. Depende do tempo. Claro. Um mestre de obra. Exato. E assim por diante. Poderíamos citar vários exemplos. Então, essa autonomia, na igreja, ninguém é totalmente autônomo. Claro. Por uma simples razão, né, padre? Todos nós formamos o corpo místico de Jesus. Exato. E aí tem aquele exemplo clássico, que inclusive é citado durante o ano em homilia, que o próprio corpo humano, ele não tem autonomia, a mão, o nariz, o pé, ele não tem autonomia total. Sim. Ele depende de um conjunto. Então, a autonomia é uma capacidade, né, da gente tomar decisões levando em conta uma determinada situação, Sim. competência, aptidão. Mas uma coisa importante nesse concílio é que diz que os leigos são chamados de modo especial a tornar presente e operante a igreja naqueles lugares e circunstâncias onde ela, só por meio deles, pode vir a ser sal e terra. Assim, todo leigo, por virtude dos dons que recebeu, é testemunha, ao mesmo tempo, de instrumento vivo da própria missão da igreja, segundo a medida do dom de Cristo. Eu queria trazer para esse contexto aqui para a prática, que é o que eu no início queria te perguntar. A gente lembra muito dos padres, estou falando há 40 anos atrás. Sim. 30. Né? Você tinha um padre, apesar de todos os estudos que o padre tem, e, claro, da ação especial de Deus na sua condição, mas nós tínhamos padres o quê? Padres que eram médicos, arquitetos, jornalistas. Sim, sim. Você está me entendendo? Claro. Então, esse texto traz à tona o quê? Um clero que tem que estar mais aberto a entender que os leigos possuem determinadas virtudes. Me Com fala certeza. Um pouquinho sobre esse contexto, já que nós somos muito abençoados na nossa paróquia, um padre que realmente deixa caminhar e consegue identificar as grandes virtudes em cada leigo, deixando ele caminhar. Como que foi essa transformação dentro do clero e como você vê isso acontecendo aqui na paróquia que hoje você está coordenando? Sim. De fato, a formação do clero sempre foi muito exigente e exigida, podemos dizer assim também,
para as respostas que a sociedade pediu nos determinados momentos. Por exemplo, ainda hoje temos a congregação, podemos dizer, os jesuítas. Quase todo padre jesuíta ele tem uma formação, como você disse, na linha química, na linha médica, na linha de direito, enfim, aqui e lá, devido às exigências, sobretudo na missão. Era exigido formação. Ainda hoje, em alguns lugares, se pede isso, que o padre tenha uma formação além da filosófica, teológica, algo mais para poder contribuir com a sociedade ou com o meio onde ele está. No clero hoje, nosso caso diocesano, isso já não vem tanto, né? Por causa do mundo que a gente vive, como você acabou de dizer. Na sociedade onde nós vivemos, é diferente de uma área de missão, onde praticamente carece de tudo. Nossa área, como o mundo diocesano, o mundo urbano, nós vamos encontrar diversas pessoas com suas formações, com suas capacitações, com seus conhecimentos, e isto precisa entrar para dentro da igreja. Aquele leigo e leiga que é médico, que possa exercer sua missão numa formação de pastoral familiar, como temos tantos casos. O advogado contribuir na linha da cidadania, dos direitos. Aqueles outros, por exemplo, na linha da saúde ainda, dentistas, como temos aqui na nossa paróquia, que estão fazendo um trabalho social junto às comunidades empobrecidas. Temos outras áreas, contabilidade, por exemplo, quantos que estão ajudando, claro que são profissionais, precisam muitos deles não só voluntários, mas também ser reconhecidos pelo seu trabalho. Na área nossa aqui mesmo da comunicação, pessoas que vão colocando seus conhecimentos a serviço. Diferente de tempos atrás, onde que praticamente tudo era centrado no padre. Hoje, e isto é muito bom, com os leigos se formando, se preparando na linha teológica, pastoral também. Não é só o padre que hoje tem teologia. Temos muitos leigos formados em filosofia, teologia, e isso vem contribuindo para a igreja também. Palestras, cursos, assessorias, enfim. E ainda essa formação, como estamos dizendo, acadêmica, a formação liberal, no sentido de contribuição da sociedade com a igreja e a igreja com a sociedade. A sociedade, ela apresenta angústias. Esse é um tema também tratado no documento. Angústias. Quais as principais angústias que o senhor vê no mundo atual e os desafios para tratar essas angústias? De fato, falar em angústia no mundo que vivemos hoje não que seja complicado, porque estão aí as diversas angústias. E o Concílio Vaticano II diz que as alegrias e as tristezas, as angústias e as esperanças do homem de hoje devem ser as angústias, as esperanças, as alegrias, as tristezas da igreja. A igreja como um todo, não só que a hierarquia, mas a igreja que é povo de Deus nesse sentido. E de fato o nosso povo está angustiado porque quer um mundo melhor. Não só um mundo material, também se quer a dignidade, no sentido de ter sua casa, de ter seus sonhos realizados, mas essa angústia que vai no mais profundo do humano, que é a pessoa estar bem consigo, em paz consigo, a partir do encontro com o outro, realizando-se como pessoa e realizando o plano de Deus na vida das outras pessoas também. Hoje vemos muitas pessoas depressivas, pessoas que estão precisando descobrir o seu lugar, a sua missão no mundo. E aí vem o papel da igreja em abrir caminhos, como você dizia, e a gente fica feliz se, como pároco, isso estiver acontecendo entre nós, dos nossos leigos, sobretudo, descobrirem seu caminho. Esse sentido do nosso ano vocacional paroquial, qual o meu lugar na igreja, o meu lugar no mundo? É isto aí, a minha missão. Eu posso colaborar, eu tenho ciência, eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, eu tenho formação para colaborar aqui, ali,
E este é o grande chamado, essa é a grande missão da igreja hoje, abrir as portas, né, para que os leigos se comprometam e assumam esse barco que é a igreja no dia a dia. Pois é, padre. Então, assim, o mundo, o senhor bem falou agora sobre as questões das angústias, né? Como é que o senhor está vendo o momento e o cenário brasileiro? O povo realmente coloca para fora um pouco, né, a não aceitação de algumas práticas ilícitas que estão ocorrendo nesse país. Como o senhor está vendo esse momento? É um momento que nós vamos sair mais forte se a gente realmente colocar essas angústias e debatê-las? De fato, nosso país ele ainda é muito novo na caminhada democrática participativa. Saímos não faz muito tempo de um regime ditatorial. Muitos entre nós são ainda filhos, netos desse período. Há toda uma geração que vem hoje que não acompanhou. Alguns acompanham, claro, quando estudam, mas ainda hoje há resquícios daquele período. E aí estamos entrando num plano democrático onde nossos governantes, aqueles homens públicos que deveriam de dar essa continuidade da democracia, de um verdadeiro governo no sentido de espelhar e motivar a sociedade como um todo a fazer esse caminho, um caminho de cidadania, de participação, infelizmente em geral, está se deixando muito a desejar. Nós vemos aí que as esperanças estão ficando cada vez mais diminuídas, enfraquecidas, porque aqueles que esperam de um lado, daqui a pouco veem que daquele outro lado também, as corrupções, os desmandos, e isto não é bom. Não é bom para a nossa sociedade, não é bom para o nosso país, um país que, com seus 500 e poucos anos de descoberta, como já disse, na linha democrática, muito pouco ainda caminhando, e de repente se vê com vontade de voltar a práticas que há pouco saímos, práticas que sabemos que foi preciso muito sangue, muita luta, para haver um passo libertador, para dar aquele passo de participação. Por isso que acredito que mesmo com essa turbulência que vivemos, mas lá no fundo, eu confesso também um pouco decepcionado e muito, por outro lado, tentando manter essa esperança que passa pela dimensão do reino, dimensão da fé, dessa vivência da vida de comunidade, de despertar lideranças. A pergunta sempre fica, pois é, mas daqui a pouco essas próprias lideranças nossas, como já aconteceu no passado recente, quantas lideranças que estão hoje em cargos públicos, em diversas áreas de governabilidade, que vieram das bases, que saíram das bases da igreja, das bases das comunidades. E hoje, infelizmente, muitas destas não correspondendo com aquela esperança que se tinha. Por outro lado, é preciso acreditar. A igreja ela não pode desacreditar do homem, da mulher, no sentido de dignidade, da honradez. A igreja, ela como mãe, ela sempre vai apontar para a esperança. Por isso que ela se compromete, busca, como a CNBB está pedindo, a reforma política, uma revisão de conceitos, uma revisão de participação. Bom, então vamos sair desse contexto do Brasil, vamos fazer um desfecho desse nosso tema com 2 tópicos. Primeiro, padre, dentro do contexto paroquial, em virtude de tantas demandas que nós temos, quais as demandas hoje que o senhor acha que nós precisaríamos de mais leigos que pudessem nos ajudar para atender angústias, essas demandas? Quais as áreas que o senhor está precisando de leigos que nos ajudem? Esta é uma fala muito interessante e, de fato, pontual.
Os leigos na igreja, os leigos na comunidade. Se todos os nossos leigos que estão hoje como paróquia dos Sagrados Corações se descobrissem, eu posso colaborar, eu tenho algo, a minha presença numa tarde, por exemplo, num trabalho de costura, como vemos algumas pessoas, num apoio ao reforço escolar, numa visita a um doente, numa ida a uma das comunidades mais empobrecidas, como o Pedregal ou Solimar, visitar, por exemplo, o grupo de escoteiros que está sendo formado, crianças, adolescentes que estão começando a ter um novo horizonte, um novo olhar da sua própria comunidade a partir da sua história. A visita, como disse, a doentes hoje algo muito necessário. A animação de trabalhos comunitários. Nós temos ainda ali algumas atividades como na linha de as entregas de cestas básicas às famílias. Estamos falando agora de fazer um cadastro de todas as famílias que recebem essas cestas, para integrar esse trabalho, para fortalecer esse trabalho. Estamos visitando as nossas comunidades, fazendo uma integração escola, igreja, associações de moradores, os times de futebol que trabalham dentro dessas comunidades. Quem são que estão lá? Quem são essas pessoas? São leigos. Mas você que acompanha a nossa rádio, você poderia também descobrir. Nossa Pastoral da Criança, por exemplo, que faz um trabalho tão belo, precisa de gente, precisa de voluntários. A Pastoral da Pessoa Idosa. Veja quantas atividades num instante aqui a gente elabora. Mas alguém pode dizer assim, mas eu tenho um outro dom. Vou citar aqui, por exemplo, o seu Wilson, um vizinho nosso, que descobre a sua presença como um trabalho de escultura. A arte que ele está fazendo, ele vai começar a ensinar crianças, adolescentes, jovens, adultos que quiserem aprender. A escola da arte estamos chamando, né? Onde vai integrar música, teatro, a escultura, a poesia, para dizer que os dons que estão aí, que você, o outro tem, devem ser estimulados. E quando você estimula o seu dom, você também está colaborando com o bem da comunidade. Por isso, aproveite esse momento para dizer que há um espaço enorme para você sair da sua depressão, sair do seu isolamento, voltar a viver. Como? Indo ao encontro das pessoas, fazendo bem. Esse espaço que estamos utilizando agora, a nossa Pascom, devagarinho estamos abrindo também outras áreas que vamos descobrir que podemos ajudar a comunidade. Com as nossas orações, com esses programas, com as missas transmitidas, com a catequese que queremos colocar mais dentro da Pascom e a Pascom dentro da catequese, e por aí afora os caminhos vão se abrindo. Essa sua fala, ela vem muito de encontro, talvez para a gente finalizar, o nosso bispo de Caçador, aqui em Santa Catarina, Dom Severino Klazen, ele diz basicamente o que você falou. Todo cristão leigo e leiga tem um papel decisivo também na igreja, presente no seu testemunho de vida e coerência de se apaixonar por esse Jesus Cristo. E é nesta paixão que você falou, padre, neste amor, no seguimento a Ele, buscar também caminhos para transformar a sociedade. Fica o recado, então, com certeza, legal aqui do Bispo de Caçador. Exato. Passa a palavra ao nosso pároco, que ele fizesse uma palavra final e uma bênção para todos os nossos ouvintes. Por gentileza. Deus seja louvado por mais este programa que vai ao ar, que vai ali para você que vai estar acompanhando em um outro momento da vida. Cito, por exemplo, essa semana, uma pessoa que, através da internet, descobriu o nosso grupo de cultivo. Uma vizinha nossa, da paróquia vizinha aqui, Nossa Senhora do Rosário. Ela desejava trabalhar a sua dimensão humano-afetiva e não sabia como. Colocou na internet e foi indo, descobriu o grupo de cultivo. Veja só que coisa interessante. Não sei como, sei que foi aparecendo para ela na internet alguns nomes, tá?
apareceu a Paróquia Sagrados Corações, vizinha dela, para dizer: nós acreditamos nisso, nós acreditamos no bem, nós acreditamos que essa força é vencedora. E é a força de Deus, é a força dos que fazem o bem, é a força dos que se dedicam. Por isso eu conto muito com essa ação de Deus através de você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, que vai ouvir esse programa. Que Deus te desperte, Deus te chame, Deus te fortaleça para a missão, para descobrires que tu tens uma importância, que você pode fazer esse mundo melhor. Não se deixe levar por essa negatividade, por essa força, infelizmente, que está nos decepcionando muito. Siga em frente, com coragem e esperança. Padre, a vossa bênção, então, por favor. Que Deus abençoe nossa Pascom, que Deus abençoe os que fazem o bem, que Deus abençoe aqueles que também estão em momentos difíceis da vida, que possam se animar, voltar a viver e querer colaborar com este mundo. E desça sobre todos, com a intercessão de Maria, a grande servidora do Pai, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.